Diz assim a palavra do Senhor, no segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 1 em diante. Acompanhe aí comigo. Eu estou utilizando a versão Revista e Corrigida. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti e que habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com as nossas obras, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. É bem saber isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Perdão. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Amém? Do verso 1 até o verso 5, nós vamos ver algo assim muito bonito, muito lindo, que é a apresentação de Paulo e o porquê e para quem ele escreve isso, de que forma ele faz isso. Primeiro ele se apresenta, né? Verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Não segundo vontade de homens. Não há apóstolos, preste atenção, não há apóstolos segundo vontade de homens, não de Cristo, tá? Pode ter outros apóstolos aí, mas de Cristo só pela vontade de Deus. Ok? Guarda isso no coração. Eu não estou dizendo que Jesus não possa levantar apóstolos, mas é Ele quem levanta. Ok? É Ele, somente Deus Pai, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo na terra, como foi bem trazido pelo diácono Marcos. A Trindade a gente não vai entender, né? Muito bem colocado. Não vamos entender porque o nosso raciocínio é humano. Deus, por ser Deus, né, tem toda a sabedoria. Nós vamos entender a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, somente no céu. E vai ser bom demais, né?
entender tudo isso. Mas voltando aqui, a gente entende que Paulo, então, ele não foi instituído apóstolo pela vontade de uma igreja, ou de uma denominação, ou de alguns homens, de um presbitério, ou de... Não. Foi pela vontade de Deus no caminho de Damasco, nós conhecemos a história. Versículo 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Em todas as cartas de Paulo, ele utiliza essas iniciais, né? Como se diz, esse começo de carta trazendo essa bênção para as igrejas. Mas, em geral, ele não utiliza a palavra misericórdia, né? Graça e paz, né? Mas aqui ele usa também misericórdia. De uma forma muito especial, ele está falando ali com alguém que ele conhece profundamente, que andou com ele, que ele andou com essa pessoa. Assim como Jesus andou com os discípulos, Timóteo ele andou com Paulo e Paulo com Timóteo. Se encontraram primeiramente em Listra. Timóteo já era convertido, já era um discípulo, né? E ali então começaram o seu relacionamento, que chega ao ponto de ser um relacionamento tão profundo, de fé genuína, que Timóteo o tem como filho. Aí, a primeira pergunta: quem você admira na fé? Quem foi que moldou? Quem foi que andou com você? Quem foi que, de repente, caminhou nos primeiros passos da fé? Porque quando aceitamos a Cristo, somos como bebês, né? Precisamos de alguém que cuide de nós, precisamos de alguém que nos oriente, nos ensine. Esse momento é um momento que eu gostaria que você parasse um pouquinho para pensar sobre isso. Quem são essas pessoas que, durante a sua fé cristã até hoje, já puderam imprimir algo de edificante na sua vida? Porque isso nós vamos entender. Paulo aqui ainda nessa apresentação, ele continua dizendo o seguinte, olha o verso de número 5. Quero trazer à memória a fé não fingida que há em ti, Timóteo, e que habitou primeiro na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice. Eu estou certo também que habita em ti. Paulo está falando aqui de Timóteo, que Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras, o Antigo Testamento, até que ele se converteu à fé em Cristo, ele conhecia muito bem. Isso foi passado de pai para filho, para Timóteo, no caso aqui de avó para mãe, de mãe para filho. Sabe, tem muita coisa em mim e em você, que sim, vem dos nossos pais, dos nossos avós, e que nós devemos, não podemos nos esquecer. Honra teu pai e tua mãe, e serão muitos os teus dias sobre a face da terra. Às vezes, quando nós somos adolescentes e jovens, nós nos desconectamos dos nossos pais, dos nossos avós, das nossas raízes, sem perceber que não tem como se desconectar. Não tem, nós temos muito dos nossos pais e avós. O que eu preciso é olhar para trás, de forma a entender quem eu sou, para poder caminhar para frente. É isso que Paulo está fazendo com Timóteo nessa apresentação inicial aqui da carta. Ele está querendo dizer, Timóteo, eu lembro de você naquele dia que você chorou comigo quando eu fui embora, e Timóteo, eu sei quem você é, você tem muito da tua avó Lóide, da tua mãe Eunice, não cita aqui o pai, provavelmente o pai era estrangeiro, né? A gente ouve falar sobre isso, de origem grega possivelmente, mas independente disso, biblicamente falando, eu e você devemos olhar para trás, para entendermos quem nós somos. E quando olhamos para trás, precisamos ver se ainda temos conexões com as pessoas que merecem a nossa honra. Não, pastor, mas eu olho para trás e não vejo coisa boa vindo da minha família. Aí que você se engana. Por mais que talvez você olhe para trás e não veja nada de bom, nenhuma influência boa da parte de
pai, mãe, avós, tios. Muitas vezes, infelizmente, nós olhamos para trás e vemos traumas, abusos. Nós vemos abusos de toda ordem, física, emocional e outras coisas mais. Mas ainda assim, tem muita coisa em nós que quando olhamos para trás a gente pode aprender. Tanto com os erros deles, como com os acertos deles. Olha para trás, tem muita coisa boa ainda lá. E se você olhar e ver que está desconectado com muitas pessoas que fizeram parte e fazem parte da sua vida, ainda que de uma forma biológica, e você se desconectou, pense 2 vezes, é hora de se conectar. Não, é assim. Sabe por quê? Porque aqui é interessante que Paulo vem falando nesse primeiro versículo, que ele é apóstolo pela vontade de Deus, segundo o quê? A promessa de quê? Da vida que está em Cristo Jesus. A vida em Cristo Jesus só está em mim porque eu aceitei o que de Jesus? O perdão de Cristo. Assim como Cristo perdoou, perdoe o seu irmão. Assim como Cristo te perdoou, perdoa os teus pecados. Perdoe as pessoas que te magoaram lá atrás. É hora de conectarmos-nos novamente com muitas pessoas que nós deixamos no passado. Se elas ainda estão vivas, é hora de repente, mandar um mero, né? Ou até mesmo um e-mail, não só um textozinho ou um áudio, mas é hora de pôr o evangelho em prática. Perdoe como Cristo vos há perdoado. Amém? Pense sobre isso. Então, Paulo vai fazendo aqui conexões na vida com Timóteo e através de Timóteo na vida da sua avó, da sua mãe e da igreja que agora Timóteo estava à frente, que era Éfeso, né? Paulo está aqui preso nos seus últimos dias. A intenção de Paulo nessa carta em especial é passar o bastão para Timóteo. É uma transição ministerial. E então aqui do verso 6 em diante, Paulo diz assim agora, depois dessa apresentação, ele vai justamente trazer exortações a Timóteo dizendo o seguinte: sabendo que em você há uma fé genuína, uma fé verdadeira, eu te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. É interessante que Paulo diz para mim e para você assim: desperta o dom que há em você. Você entende que cada um de nós temos um dom da parte de Deus quando aceitamos a Cristo? A Bíblia nos diz isso, que eu e você somos um vaso. A gente vê isso no capítulo 2 aqui de 2 Timóteo. E esse vaso contém algo, contém um dom de Deus para ser usado. Amém? Quando Paulo diz desperta o dom que há em ti, ele está dizendo o seguinte: desperta em você um serviço especial para os santos. Desperta em você um poder fazer algo para edificar a vida de alguém. Desperta em você, em especial, Timóteo, a pregação do Evangelho. Esse é o ministério que Paulo queria que fosse despertado na vida de Timóteo. Por que é esse o ministério? Simples. Deus não te deu um espírito de covardia. Quantas vezes nós nos calamos quando deveríamos falar de Cristo? Quantas vezes as pessoas vêm até nós, muitas vezes desabam a falar de problemas que nós sabemos que a Bíblia trata e nós não os confrontamos.
Quantas vezes nós poderíamos abençoar alguém com uma oração, com uma visita, com um Jesus ama muito você e Ele é a solução para esse problema momentâneo e para a morte e te dar a vida eterna, e nós não falamos. Quantas vezes nós permitimos que o espírito de covardia em pregar o Evangelho nos domine? Mas Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de amor e autocontrole. Você tem força de Deus para levar esse amor de Cristo e de uma forma controlada. Ainda que muitas vezes você vá falar de Cristo e não para uma pessoa que está possivelmente debaixo da graça de Deus para a salvação, e essa pessoa vai te confrontar, ela vai tentar você a errar, vai fazer você ficar nervoso, mas aí entra a questão do autocontrole e da moderação. Quando eu falo do Evangelho, eu não sei se a pessoa é ou não alvo da graça da eternidade. Eu não sei. Eu não sei se esta pessoa é uma pessoa que Deus vai salvar ou não. Eu não sei. Mas eu devo pregar o Evangelho. Prega, insta, a tempo e fora de tempo. Nós não sabemos, nós precisamos pregar. Quanto mais pregamos o Evangelho, mais a volta de Cristo se faz presente. Mais perto Cristo estará. E Paulo está falando sobre isso porque ele diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, caso Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos. Jesus me salvou, Jesus salvou a sua vida. O propósito de Deus é que nós preguemos o Evangelho com intrepidez. O propósito de Deus é que falemos de Cristo, sim. O propósito de Deus é esse, porque Ele nos deu um Espírito para fazer isso. O Espírito Santo de poder, o Espírito Santo de amor, o Espírito Santo de moderação. E o Espírito te fará lembrar na hora certa o que falar. Então, fale. Amém? Extremamente importante. E quando eu digo eu não sei se eu vou falar para uma pessoa que está debaixo da graça para salvação ou não, abre comigo a palavra de Deus em Isaías 43, versículos de número 6 e 7. Aqui há uma profecia da parte de Deus Pai quanto ao tempo em que vivemos, ao tempo da graça, e diz assim: eu direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei e também os fiz. Deus está convocando aqueles que Ele criou para a sua glória. Dentre a humanidade, tem um povo que Deus separou para glorificar o seu nome, para viver com Ele na eternidade. Se você acha que é muito viver 70, 80 anos, depois dos 50 começa a ter aqueles probleminha, né? Tem que parar com açúcar, tem que parar de comer a gordura da carne, aquela coisa toda que a gente sabe. Você está preocupado em viver só esses 80, 90 anos, talvez alguns mais devido à genética, devido ao corpo biológico, não ao espírito? Eu quero te dizer, Deus separou a sua vida para viver com Ele na eternidade, não aqui, nos céus dos céus. E é por isso que nós precisamos,
apressar o passo na pregação do Evangelho. Porque aqui diz que ele, a todos os que são chamados pelo meu nome, que eu criei para a minha glória, eu formei. Quer seja ouvinte, quer seja surdo, mudo, quer seja paraplético, não importa. Quer seja um extremamente inteligente, quer seja uma pessoa com um QI menos desenvolvido, não importa. Rico, pobre, não importa. Deus criou todos, de todas as tribos, povos, raças e nações. E dentre esses que ele criou, ele separou um povo para viver com ele na eternidade. E depende de mim e de você, igreja, falar com muita intrepidez, com coragem, sobre o Evangelho de Cristo. As pessoas estão vivendo e preocupadas em viver mais tempo. Pessoas têm medo de morrer. Você tem medo de morrer? A gente não sabe como vai ser a morte, mas muita gente tem medo de morrer. As pessoas têm medo de doenças, de situações de fracasso. Elas têm medo de tudo. Tem gente que tem medo de barata. Eu mesmo, particularmente, eu fecho o ambiente onde eu estou. Quando tem uma barata, eu falo, Flor, dá licença, fecha a porta do quarto. Eu subo aonde eu posso e fico tacando as coisas. Morre barata, sai daqui, abre a janela. Tem medos. A gente enfrenta situações na vida. Às vezes não tem medo de uma coisa, mas tem medo de outra. O ser humano é assim. Faz parte de nós. Então, é importante eu entender que as pessoas ao meu redor, as pessoas precisam do Evangelho. Elas precisam. Elas precisam saber que Jesus, como foi falado aqui, ele é um intermediador, ele é quem conecta a minha vida ao eterno, a minha vida à vida eterna. Ele é quem me dá o que eu preciso, perdão dos meus pecados. E por quê? Porque Deus me criou para viver com ele na eternidade. Amém? Volta lá no texto, então. O texto vai dizendo assim, ele nos salvou, verso 9, e chamou, com uma santa vocação. Aqui é um negócio muito sério. Santa vocação, pastor, santidade? Santidade. Mas tem um propósito, eu sei que é muito difícil de entender. Eu vou tentar clarear para nós. Essa vez que eu vim para o Japão, eu precisei tirar elegibilidade. Porque eu voltei para o Brasil naquela época de 2008. Meu pai foi acometido de câncer e justamente quando nós ficamos sabendo e arrumamos os papéis para ir, estourou aquela crise e nós fomos para o Brasil. E quando fomos para o Brasil, com uma mão na frente e outra atrás financeiramente, porque Mateus tinha nascido, pastor lembra, eu tinha acabado de voltar para o Japão. Surgiu a crise e o governo anunciou que pagariam as nossas passagens. Ela tinha o auxílio, E a gente pegou o auxílio e foi para o Brasil, com a intenção de não termos como mais voltar, Vamos ficar no Brasil. Tá. Então esquecemos o Japão no sentido de viver aqui, de viver o ministério aqui e focamos no Brasil. E quando agora retornamos, precisamos tirar a elegibilidade. Uma burocracia enorme, muitos papéis, uma mudança total de vida, várias viagens, vários problemas a resolver de documentos, tudo para poder entrar no Japão. Jesus já resolveu o problema da elegibilidade para entrarmos no céu. Só que ele pede um negócio para mim e para você. No céu, é necessário que andemos em santidade pela eternidade, porque Deus é santo, santo, santo. No céu não habita pecado. Então, Timóteo está dizendo aqui, Paulo está dizendo aqui para Timóteo, olha Timóteo, é necessário você guardar a sã doutrina, está ali embaixo no verso 13, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tem ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus, e viva uma vida de santidade. Se nós continuarmos o texto, Paulo vai explicando de como, de forma aplicativa, Timóteo pode andar em santidade.
Ele deve andar em santidade porque quando nós somos salvos por Cristo Jesus, o que atrai as pessoas é a luz da santidade em mim e em você. É a presença do Espírito Santo. Quando não buscamos viver, preste atenção, há em mim uma busca por santidade. Há em mim um esforço para ser santo. O Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você. Mas eu preciso me esforçar. É o que Paulo está falando aqui. Esforça-te. Prega o evangelho, né? Com coragem. Ele está falando para Timóteo, eu sei que você está meio amedrontado, tímido, mas... E vive uma vida santa. E guarda a sã doutrina. São coisas práticas. Mas daí entra a questão do mundo contra Timóteo. Entra a questão da própria igreja contra Timóteo. Dos próprios cristãos do momento contra Timóteo. Timóteo estava à frente de uma igreja que era totalmente de idade mais avançada do que ele. Ele era um menino, biologicamente falando, perto dos membros da igreja. Então tinha muita coisa que Timóteo tinha que enfrentar. E aí, Paulo diz assim, e aí diz para mim e para você, foge das paixões da tua mocidade. Quer viver uma vida santa? É preciso fugir das paixões da tua mocidade. Quer viver uma vida santa? Luta contra o velho homem que habita em você. Quer viver uma vida santa? Prega o evangelho. Quanto mais você prega o evangelho, quanto mais palavras de Deus, sãs palavras você fala, quanto mais de Deus você fala, menos tentação você vai passar. Quanto mais bobagem você fala, quanto mais palavras que não vai agregar nada para ninguém você fala, mais tentação você vai passar. Quanto mais coisas de Deus você vê, mais de Deus e mais santidades você vai manter. Quanto menos coisas de Deus você vê, mais tentação você vai passar. Seja você sal e luz, ande em santidade, fale as sãs palavras de Deus. E então você vai atrair as pessoas ao seu redor. Eu sei que no começo você vai falar, nossa, as pessoas não querem nem ficar perto de mim. Não se preocupa não. Nem todo começo é fácil. Não tente agradar as pessoas. Tente agradar aquele que te alistou para a luta. Agrade a Deus. Quando você agrada a Deus, Deus vai enviando as pessoas até você. Jesus Cristo, ele pregava em meio ao povo, ele pregava nas sinagogas, ele pregava em vários lugares. Muitas pessoas, elas gritavam contra Jesus, muitas vezes. Elas tentavam Jesus no meio do povo. Até mesmo usando a palavra de Deus. Muitas pessoas. Mas os que iam sendo salvos, esses procuravam Jesus. Certa vez, está descrito isso lá no capítulo de número 3 de João, Jesus Cristo teve um encontro inusitado. Ele havia acabado de passar o seu dia pregando, fazendo maravilhas, curando pessoas, falando do evangelho, e de repente à noite, de uma forma bem diferente, aparece para Jesus Nicodemos, um príncipe dos fariseus, se eu não me engano, né? Um doutor, meio doutor da lei. Jesus fala isso, você sendo, né? Doutor da lei. É assim que Deus faz. Muitas vezes não é no meio da multidão, muitas vezes você não vai atrair pessoas ao seu redor, mas Deus vai te enviar pessoas que precisam dele. Deus vai te enviar aqueles que ele criou para a salvação. E às vezes essas pessoas, elas podem estar bem do seu lado ou na sua frente. E podem estar falando coisas que não agradam a Deus, por desconhecerem a Deus. Mas quando elas precisarem, se você tiver mantido a sua vida em santidade,
Se quando você fala com ela, você demonstra preocupação, você demonstra o cuidado de Deus, o amor de Deus por ela, ela vai saber a quem procurar. É tudo isso que Paulo está falando para Timóteo. E é isso que Deus fala para mim e para você nessa manhã. Nós podemos fazer a diferença, nós devemos fazer a diferença. Nós precisamos nos conectar a pessoas. Quando eu falei no começo dessa prédica sobre conectar-se a pessoas que edificaram a sua vida, isso é muito importante. Isso mudou a minha vida. Quando eu precisei falar ou procurar alguém para pedir perdão, nas primeiras vezes, Deus me tocou de forma muito profunda. Vai, você errou com essa pessoa, vai e peça perdão. Essa pessoa está magoada com você, vai e peça perdão. Às vezes as pessoas não estavam nem no meu ambiente. Eu me lembro que logo no começo da fé, Deus tocou muito o meu coração a respeito do meu pai e da minha mãe. Eles já haviam se convertido, eu fui o último a me converter. E aqui do Japão eu liguei pedindo perdão para minha mãe de todas as vezes que eu havia confrontado ela na minha adolescência, juventude, aquilo mexia muito comigo. Mãe, me perdoa, quantas vezes a gente brigou e por minha causa, porque eu não tinha o conhecimento que a senhora, a vivência que a senhora tinha, me desculpa, me perdoa em nome de Jesus. Ela, tá bom, meu filho, não preocupa. Aí toda mãe no Brasil fala, né? Só ora a Deus, filho, para vir logo embora. Eu falo, mãe, se a gente não se encontrar, aí ele enchia do Espírito, se a gente não se encontrar aqui, a gente vai se encontrar no céu. Jesus já me salvou também. Aí ela chorava e falava, eu sei, mas vem embora. Aquele jeito de mãe. Mãe é assim. Aí depois, mais difícil. Meu pai. Meu pai, antes de Cristo Jesus, ele havia se envolvido em alguns casos extraconjugais e aquilo marcou muito a família. Os dois não se separaram, né? Eles viviam, mas depois de Cristo eles se perdoaram. E o nome do meu pai foi fiel até a morte da minha mãe, né? Isso marcou muito a minha vida. Quando Deus tocou meu coração, a segunda pessoa foi meu pai, né? Pedi perdão para papai. Isso já, eu tinha voltado para o Brasil, isso de férias. Quando eu me casei com Carol, em 99, 2000, que eu fui para o Brasil. Cheguei lá num culto, eu, pai, a mãe, falando sobre perdão, e falava sobre perdão, e eu ficava assim do lado do meu pai, incomodado, aí chama para frente, agora é a hora do perdão, né? Sei que tem alguma coisa contra o seu irmão, eu pedi perdão, papai, né? E a gente estava, sabe, quando você está bem, aqui tem um problema, hein? Vou te avisar, não minta para você mesmo. Você foi agredido, agrediu, depois de algum tempo, e aí, como é que tá? Tudo bem? Não tá nada bem, não. Não tá nada bem. Enquanto não houver perdão, enquanto não houver reconciliação, você está carregando algo com você contra aquela pessoa ou ela contra você. Eu digo isso porque eu bati no ombro do meu pai ali na hora da oração. Ele, filho, já me abraçou, né? Meu pai é muito carinhoso. Me abraçou, abracei ele. Eu falei, pai, eu tenho que te pedir perdão. Ele, mas por quê, filho? Por quê? Eu falei, não, porque eu guardo mágoa das vezes que o papai traiu mamãe antes do evangelho na sua vida. E isso marcou muito a minha vida. Eu tinha raiva. Me perdoa. Nesse momento foi um bálsamo na minha vida e na vida do meu pai. Gente, vocês não têm ideia, Beatriz está aí, ela nasceu depois de tudo isso, Mateus também, e eles viram o carinho, o amor, estou falando em todos os sentidos, físico, emocional, o cuidado, tanto do meu pai comigo e da minha mãe comigo, enquanto mamãe viva, quanto o nosso por eles. Eu estou falando isso por causa das conexões de Timóteo. Sua avó, sua mãe. Aconteceu comigo. Deus me ensinou, não leva, resolve logo, não procrastina, resolve, senão amanhã você vai bater no ombro da pessoa como se estivesse tudo bem, não tá, resolve, perdoa como Cristo te perdoou.
É por isso que quando eu erro hoje, eu sei que eu tenho um advogado que Jesus, por favor, intercede por mim, me perdoa, teu sangue esteja sobre, eu tenho convicção que ele me perdoa. E então eu posso seguir em frente. Mas eu tenho que exercitar o perdão. Quando eu exercito o perdão, eu me reconecto a pessoas e de repente posso levar até alguém que um dia me fez mal, posso levá-la à salvação através do perdão de Cristo. Tem pessoas que eu fui pedir perdão, né? Aí a pessoa chegava para mim e falava, nunca imaginava que você viria me pedir perdão. Eu falei, mas não precisa imaginar, Deus faz coisas, né, que a nossa imaginação não alcança. Estou aqui, me perdoa. Mas eu guardei, não, mas eu quero o teu perdão. Amém. Está perdoado. Nós precisamos andar leves. Nós cantamos aqui que nós subiremos como águias. Você já pensou sobre isso? Para que isso aconteça, eu não posso guardar. Não carregue nada. Resolva seus problemas. Não importa como, resolva. Quando você resolve os seus problemas passados, você tem mais força, coragem, amor e moderação de Deus para pregar o Evangelho para frente. É momento da gente refletir. Outra coisa muito importante, ainda dentro dessas conexões, que é esse primeiro capítulo de Timóteo, ele fala muito sobre isso, é agradecimento. Agradeça às pessoas que te marcaram, que imprimiram em você essa questão da Bíblia, da palavra de Deus, te edificaram. Eu me lembro que em um dia só eu liguei para o pastor Milton, eu liguei para o pastor Fernando, eu liguei para o pastor José Carlos, liguei para o pastor Lécio. Eu fui ligando para as pessoas para a minha irmã, para o meu cunhado, que me apresentaram o Evangelho pela primeira vez. Eu fui ligando e agradecendo o tempo que vivemos juntos, o tempo em que Deus falou através da vida deles para mim. Agradeça, agradeça, agradeça. Tenha o coração agradecido. Isso faz parte do Espírito que habita em você e em mim. Nessa manhã, eu quero te convocar a dar passos de fé. Passos de fé a se reconectar com pessoas. Passos de fé a ser mais agradecido. Passos de fé para ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que vive em santidade, é uma pessoa que conseguiu se esvaziar de si mesma, que venceu a sua timidez, o seu medo, e foi à frente, resolveu. Que não esperou o outro resolver, ele foi e resolveu.